Essa obra há 150 anos é uma obra surpreendentemente consoladora, porque ela traz esperança. E eu queria nessa noite poder deixar você graça. E eu queria nessa inferno cumprir duas finalidades: de trazer esperança e de nos deixar o inferno cumprir duas finalidades. Então, para essa noite, eu vou usar alguns trechos do Novo Testamento e do livro Libertação, do André Luiz. Eu quero começar com a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram. Assentou-se à beira-mar, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão ficou em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves a comeram. Outra parte das sementes caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. O sol a queimou. Outra parte caiu entre os espinhos. Outra parte cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, 60 e a 30 por um. Por isso, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Por isso, eu escolhi essa passagem que Jesus trouxe, porque quando o céu e o inferno chega, é uma semente diferente. E para que nós possamos liberar essa semente, precisamos modificar a terra que não recebe essas ideias novas. Toda vez que chega uma ideia nova, se a gente recebe essa ideia, aprisionado nas nossas ideias, essa ideia cai em solo rochoso, espinhoso ou de pouca profundidade e não frutifica. E é por isso que muitas vezes nós escutamos afirmações doutrinárias sobre o Espiritismo que de modo algum está escrito na codificação. Porque de modo algum que caíram em solos que ainda não estavam prontos para poder receber, que caíram em solos. E é por isso que Jesus diz então, que caíram em solos, que tiveram ouvidos para ouvir, ouça, aqueles que tivessem olhos de ver que vissem, porque nem todo ouvido ouve e nem todos os olhos veem. Então, para a gente poder compreender a proposta de Kardec nessa obra, precisamos modificar. Então, para a gente poder compreender essa obra, senão a gente vai trocar 6 por meia dúzia. A gente vai chamar o céu, que a gente aprendeu na tradição religiosa, por nosso lar. E vamos trocar a palavra em tradição religiosa. Isso é semelhante ao semeador que sai a semear e a semente cai em um solo de pouca profundidade. Então, para a gente poder compreender o céu e o inferno, pouca profundidade, toda a obra kardeciana, na profundidade, na beleza que ela tem, a gente precisa mexer, arejar, adubar, preparar a terra para poder receber. A nossa alma para poder receber as ideias que o Espiritismo traz, para que a gente possa fazer frutificar o esforço kardeciano, a gente precisa mexer na nossa terra, porque ela anda engessada. E aliás, toda. E aí a gente sai por aí afirmando coisas assim: viemos aqui para pagar, precisa mexer na nossa terra. Tudo que nos acontece já está escrito. Isso acontece porque Deus quis assim. Eu vi isso acontece um vale de lágrimas. A gente veio para sofrer. Isso são frutificações completamente contrárias à lei de progresso, à lei de amor, de justiça.
que Kardec trouxe na parte terceira, completamente. Então, hoje a minha conversa com vocês é que vocês possam cuidar melhor dessa semente, entendendo que é semente de esperança e de libertação que esse livro trata. Cuidar melhor, entendendo que é semente. Se a gente pega uma ideia nova e que coloca ela num terreno sem condições, a gente não vai frutificar, por exemplo, frutos doces, ou não vamos cumprir a finalidade daquela semente. Isso se essa semente não morrer antes do tempo, e não secar, como Jesus Isso se essa semente elabora aqui, de que ficou seca pelo sol e não conseguiu resistir às ventanias. Então, para a gente poder começar a nossa conversa, esse livro tem como proposta, em primeiro lugar, desfazer a ideia de que céu e inferno é um lugar. Porque a nossa tradição, que tem seus equívocos, nos deu a sensação de que Deus era um juiz, muito severo, que tinha um tribunal e que os bons mereceriam o céu e que os maus seriam punidos no inferno. Essa ideia está tão arraigada no nosso coração que mesmo a gente fazendo ESD, a gente acaba falando isso. A gente às vezes tem medo de Deus. Quando a gente fica muito feliz, a gente diz assim, estou até com medo de ficar feliz que daqui a pouco alguma coisa ruim vai acontecer. Porque a gente também tem medo da coisa ruim vai acontecer. Assim como a gente tem medo do sofrimento. Isso são equívocos, entende? São sementes que caíram em terra que não foi mexida. A gente tem que arejar a terra do pensamento, a terra da compreensão, os nossos paradigmas, as nossas verdades engessadas. Né? Mudar esse paradigma tem consequências de proporções muito grandes no nosso cotidiano terrestre. Se a gente puder ler o céu e o inferno com outros olhos de ver, com outros ouvidos de ouvir, como Jesus bem nos indica na parábola do semeador, a gente vai ver algumas diferenças muito profundas na nossa compreensão da doutrina. Aliás, cada vez que a gente for ler um livro da codificação, vocês vão perceber que a gente vai entender outro espiritismo. E por que isso acontece? Será que as letras mudam de lugar? Os capítulos se modificam depois de um tempo? Isso acontece. Será que porque a nossa terra está recebendo a semente de um outro jeito? Então, algumas coisas eu elenquei como sendo mudanças que o céu e o inferno promove na vida da gente, mudanças de compreensão. A primeira coisa que me aparece, que eu queria compartilhar com vocês, é que ninguém é essencialmente bom ou mal. Ninguém nasce bom nem mal. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes na direção da perfeição, porque estamos todos submetidos à lei do progresso. Então, o que hoje para a gente é um esforço, amanhã será um hábito, diz Joana de Ângeles. Então, o que hoje é muito difícil da gente fazer ainda, porque ainda temos a alma infantil, daqui a algum tempo faremos com a naturalidade de um espírito de luz. Todos nós somos fadados à luz, é uma questão de tempo. Mas para que a gente possa alcançar esse lugar, não é para a gente ficar de braços cruzados. Então, para a doutrina espírita, ninguém tem um germe da maldade dentro de si e nem da bondade. É algo que a gente vai, no exercício fraterno, no exercício da vida, desenvolver, trabalhar, crescer, frutificar. Então, o mal é a ausência do bem, a ausência experimentada do bem. Então nós temos várias experiências disso, né? Nos nossos cotidianos. Uma criança, quando a gente olha para ela, ela não é boa nem má. É um espírito com muitas experiências, com muitos séculos atrás dela. E no esforço de convivência com a gente, vai aprender a desenvolver o que de melhor ela puder. E em cada encarnação, uma etapa, um momento do seu processo evolutivo se desenvolve. E esse processo não tem programação, gente. Temos alguns
alguns esboços, alguns planejamentos, como por exemplo, antes de reencarnarmos, a gente faz um acerto, um ajuste, uma combinação com a nossa própria consciência. Que tipo de provas nós estamos dispostos a cuidar a cada encarnação que se inicia? Então ninguém nasce para ser um ladrão. Ninguém nasce para ser um delinquente. Ser um ladrão, um delinquente, ou qualquer outra coisa que vocês queiram denominar como sendo um deslize, é algo que me aconteceu no exercício e no encontro com as provas naturais do crescimento. Nós nem sempre conseguimos ser bem-sucedidos nas provas que nos alcançam. Elas vêm como testes morais para a gente poder afirmar o que a gente já pode. E essas provas se repetem tantas vezes quantas forem necessárias, até que a gente possa alcançar a maturidade espiritual. Então, a gente nunca chega a uma experiência plena do bem aqui nesse planeta. É algo que a gente prevê, é algo que a gente imagina, é algo para onde a gente se dirige. Outra coisa importante é entender que ninguém é bom no isolamento. Por isso que eu disse que ninguém já nasce bom. Ninguém é bom dentro do seu quarto. Você precisa da convivência para que o bem possa se manifestar. E o bem, tanto quanto o mal, não se manifesta em condições ideais. A gente às vezes fica esperando muito que as condições externas se consertem para que a gente possa então ser bom. Quando na verdade o exercício do bem se dá justamente na adversidade, para a gente poder oferecer o melhor que a gente pode naquelas circunstâncias difíceis. Então, de uma certa maneira, nós somos os sobreviventes e os heróis da nossa própria história. Ninguém virá nos salvar, porque essa salvação é de dentro para fora. Por isso, a cada pessoa que Jesus curava, ele dizia, vai que a tua fé te curou. Quando Jesus diz isso, ele não está dizendo, e nem é falsa modéstia, de que ele não tinha energia curadora. Claro que ele tinha. Mas a energia curadora, por melhor que ela seja, é uma semente que só pode frutificar se a terra tiver condições de receber. Então, para que as pessoas pudessem ser curadas à época de Jesus, era necessário que a pessoa tivesse fé. E para a gente ter fé, às vezes a gente acha que é um esforço tão grande. E aí Jesus diz assim, calma, não é isso tudo, só precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo sobre a fé, diz assim, nós temos mais fé do que possamos imaginar. Quando a gente come, nós temos fé, por exemplo, de que o nosso estômago e o nosso intestino vão dar conta do que a gente come. É simples assim. A fé é um exercício. Quanto mais você exercita, mais ela cresce. Então quanto você confia de que você é capaz de algo. A gente confia no sol, a gente confia na chuva, a gente confia nas coisas mais simples. A gente confia quando o dia amanhece. Então, quando a gente começa a exercitar a fé, a acreditar na presença dela, isso já é um grande processo de cura e de mudança. Uma outra frutificação importante do céu e inferno é que a gente aprende com Kardec que a solidariedade entre o mundo material e o mundo espiritual é tão entrelaçada, é tão junta, é tão inseparável, que o modo como a gente vive na Terra determina o modo como a gente vai viver no mundo espiritual. Então, se você tem um modo apegado de viver aqui, esse apego se manifesta também na sua vida espiritual e vice-versa. É por isso, então, quando Kardec seleciona os casos para a segunda parte, ele está dizendo para a gente assim, aproveita para você cuidar enquanto é dia. Reconcilia com seu adversário enquanto é dia, diz Jesus. Por quê? Porque se você desencarna com mágoas, se você desencarna com feridas emocionais, a sua situação no mundo espiritual vai ficar mais difícil. Vai ficar difícil, isso quer dizer, não é castigo, é que você vai ter menos liberdade.
Porque você vai ter que dar conta dessa mágoa. Hoje, a gente tem um corpo, gente, para poder segurar as nossas emoções. Quando a gente começa a sofrer da alma, o nosso corpo, como uma esponja, segura as nossas emoções. Vocês já pararam para pensar? O nosso estômago segura as nossas raivas, por exemplo, né? Os nossos rins seguram os nossos medos. As nossas dores na coluna seguram a nossa dificuldade de aceitar. As nossas dores de cabeça, o que a gente não consegue controlar. Então o nosso corpo segura o que a nossa alma não consegue resolver. Imagina a gente sem corpo, como é que vai ser? Como é que a gente vai suportar as dores da alma? Então é um conselho preventivo, para a gente ir cuidando, porque a nossa verdadeira vida é do lado de lá, gente. Aqui é só um momento, é pequeno, uns 90 a 100 anos aproximadamente, se você não fizer uma bobagem antes. Esse tempo que a gente tem aqui é pouquinho perto da eternidade que nos aguarda no mundo espiritual. Mas o que a gente faz no momento em que a gente está aqui na Terra influencia em muito mais do que a gente possa imaginar onde nós vamos estar no mundo espiritual. Mas não imagine que o mundo espiritual é um lugar com fogueira, com penas eternas, porque penas eternas não combina com Deus amoroso que Jesus nos apresentou para nós. Porque Jesus apresentou para todos nós um Deus justo e amoroso. Então vamos conversar um pouco sobre justiça divina? A justiça divina não é igual nem de longe à justiça dos homens. A gente ainda acredita que a punição resolve as falhas. Não é à toa que o Brasil tem 715 mil presos, 715 mil encarcerados nesse país. Porque a gente ainda acha que a punição é a solução. Porque a gente ainda não entendeu que o delito é um pedido de socorro. E ao invés da gente cuidar do pedido, ter ouvidos para ouvir e olhos de ver, a gente prefere segregar. Desde a época dos leprosos a gente faz isso. A gente separa tudo que é diferente. Como se assim a gente pudesse salvar a nossa pureza. Nós não entendemos nada do que quer dizer a lei de sociedade. Porque enquanto houver um irmão que chora, nós não estamos libertos. Então, enquanto a gente achar que punindo é uma maneira da gente resolver, a gente está longe de compreender que só a educação liberta. Então o Céu e Inferno vem mostrar que é a educação que liberta. Kardec ainda diz assim no Céu e Inferno: não é a educação dos livros que eu me refiro, mas a educação moral. E é por isso que a gente precisa ter evangelização nas casas, porque as nossas crianças de hoje serão os nossos presidentes do futuro. Se a gente quer dias melhores para nós, é hora da gente repensar o que a gente entende por justiça. A gente entende justiça assim: se eu fiz tudo direitinho, eu mereço o Papai Noel no fim do ano me dando um presente. Se eu fiz alguma coisa errada, eu mereço então a punição. E enquanto a punição não vem, eu fico morando na culpa. E às vezes a gente adoece por culpa. E muitas vezes nós adoecemos sem necessidade. Nem todas as doenças são necessárias. Nem todos os sofrimentos são necessários, a bem da verdade. Em O Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer que grande parte dos sofrimentos desse mundo se deve à nossa falta de sobriedade. Falta de sobriedade quer dizer a nossa falta de limites que a gente ainda tem. Nós vivemos num mundo compulsivo. Nós não sabemos a medida das coisas. A gente ama com apego, a gente aprisiona quando gosta. Quando temos bens materiais, vivemos o desespero da perda dos bens, né? Então nós ainda estamos crianças espirituais. Uma outra conclusão importante que o Céu e Inferno traz é que a intensidade e a duração do nosso sofrimento está exatamente na medida dos nossos esforços de transformação moral. Enquanto a gente tiver preguiça, paralisia de nos transformar, mais tempo e mais intenso se torna o nosso sofrimento. Isso quer dizer
Nem todo sofrimento eleva. Nem todo sofrimento nos faz crescer. Claro que não. Há sofrimento que piora a nossa condição moral, porque enferruja a nossa alma. Então, o que é preciso a gente fazer quando a gente estiver em sofrimento, seja físico ou moral? A gente precisa compreender qual é a mensagem desse sofrimento. O que eu posso aprender com esse sofrimento? Porque só passar por ele não resolve. Por isso, no Evangelho tem um capítulo, bem e o mal sofrer. Porque o mal sofrer só desperdiça seu tempo. Estão entendendo a semente diferente que o Céu e Inferno está trazendo? E o que a gente tem que mudar na nossa maneira de pensar? A gente tem que desarrumar as nossas maneiras lógicas de compreender. Porque a verdade, a justiça, o amor não são lógicos. Verdade, justiça, amor, igualdade vem de um outro lugar. Então a gente tem que raciocinar e nos aproximarmos desses conceitos de uma outra maneira. Contam que, eu não sei se é verdade, mas são histórias do Chico que a gente escuta, né? Que Chico foi fazer uma visita a um presídio, por aqui, na região não sei aonde, e uma pessoa que o acompanhava disse assim: Chico, esse presídio deve estar cheio de obsessor, né? E aí Chico respondeu: não, minha filha, aqui está cheio de mães. Os obsessores já fizeram o trabalho deles. Isso é a visão educativa de Deus. Porque quando alguém está pagando as suas penas, por que seria o momento de ficar abandonado da presença de Deus? E Deus se manifesta pelas mães e pelos pais também. A gente fala muito de mãe, mas pai também é bom, viu, gente? Uma outra coisa importante que o Céu e o Inferno vem trazer para a gente é que nós somos responsáveis pelos nossos destinos. Se a gente ainda continuar acreditando de que Deus é punitivo, achando que Deus tem uma toga, um martelo, bota os bons para um lado e os ruins para o outro, a gente está deixando nas mãos de Deus a responsabilidade do nosso desenvolvimento. Se a gente, como mãe e pai humano, não faz isso com os nossos filhos, imagina Deus, que é nosso Criador. Deus nos criou livres. E Ele mantém em fidelidade a nossa liberdade até o fim. Então a responsabilidade pelo nosso destino é nossa, gente. Sempre vai ser. Então o que dizer sobre o céu e o inferno se não é um lugar? Para esse livro, para essa semente que Kardec traz para nós, nós carregamos nossos anjos e os nossos demônios no nosso olhar. Céu e inferno não é um lugar, é o nosso modo de ver, é o nosso modo de sentir, é o nosso modo de viver. Podemos viver um verdadeiro céu de manhã e um verdadeiro inferno à noite. Não precisa desencarnar para chegar lá. Podemos viver um céu nesse instante. Quando a gente escutou músicas maravilhosas aqui. Quando a gente desiste de se rebelar, a gente vive o céu das nossas vidas. Mas como somos ainda espíritos em processo de amadurecimento, céu e inferno ainda são muito instáveis para nós. São estados de alma que a gente ainda está aprendendo a sustentar, porque a gente não consegue sustentar o céu há muito tempo. Tanto é verdade que os espíritos contam várias situações em que os espíritos de vasta experiência diminuem sua luz para poder se aproximar de nós, porque a gente não aguenta tanta luz. Porque nós ainda somos muito densos. Estamos muito mais próximos de gostar de privilégio, de gostar de tirar vantagem em tudo, de querer ser melhor do que o outro, de cuidar primeiro de si e não saber o que acontece com o do lado, né? Nós ainda estamos muito mais perto disso do que essa esfera amorosa que os espíritos de luz já conseguem transitar e sustentar. Nós não vivemos mais momentos de céu porque a gente não aguenta. Vocês acreditam nisso? Porque a gente não aguenta. Quando a gente começa a viver muito céu, a gente começa a duvidar. Isso é porque a gente ainda está
muito viciado, condicionado aos pensamentos engessados do pessimismo, do medo, do susto. Temos medo das consequências. Nós escolhemos ficar meninos na vida porque ser adulto custa muito caro. Porque a gente ainda tem muito medo do enfrentamento das coisas nas nossas vidas. Temos medo da violência que mora no nosso coração. Temos medo da nossa impulsividade. Então é tanta sombra que quando o céu vem a gente fica assustado. É como se fosse assim, as minhas sombras eu já conheço, né? Então vou ficando por aqui. Então, a justiça divina, ela se conjuga à lei de amor. Para a gente poder pensar em justiça divina, nós temos que pensar que de onde Deus parte para olhar para os seus filhos é do paradigma do amor. Mas não é esse amor que a gente conhece. A gente já conhece um rudimento do que é o amor de Deus. Tudo é amor de Deus, gente. Tudo que acontece no nosso universo é coagulação do amor de Deus. O nosso corpo, a nossa alma, o fluido cósmico universal. Tudo que a gente possa imaginar. As plantas, os animais. São modificações, são especificações do amor de Deus que varia de planeta para planeta. Então, todos os relatos que os Espíritos contam para a gente na segunda parte do Livro dos Espíritos vêm trazer um modo da gente entender diferente o que acontece com a gente quando a gente desencarna. É diferente no que diz respeito à forma, mas a vida no mundo espiritual é continuação da nossa vida aqui. Então, se você aqui é controlador, você vai continuar controlador. Se você aqui é ciumento, vai continuar ciumento. Se você aqui é indiferente, vai continuar indiferente. Porque desencarnar não santifica ninguém. Então, a santificação, se é que eu posso chamar esse nome, né? Luarizar a nossa existência, precisa começar agora. Nos nossos pequeninos movimentos. Esse exemplo que eu dei de que a gente carrega os nossos anjos e os nossos demônios no céu, uma vez eu vi uma história interessante, que uma fábrica de sapatos queria expandir seus negócios para a Índia, que é um país enorme. Mandou um emissário para o sul da Índia e outro para o norte da Índia para fazer prospecção de mercado. Então vocês vão para lá para saber se nossos sapatos têm alguma chance nessa região da Índia, já que é uma população enorme. O primeiro, que foi para uma região da Índia, chegando lá, observou como era o modo de viver dos indianos e telefonou para o chefe. Olha, chefe, nenhuma chance. Aqui todo mundo anda descalço. Nós não vamos vender nenhuma sandália. Ah, então tá certo, então você volta. O segundo, que foi para o norte, telefonou para ele, chefe, pode mandar o maior carregamento de sapatos que o senhor tiver, porque aqui todo mundo anda descalço. Então, vocês percebem o que é a gente carregar no olhar? Nós podemos olhar as mesmas situações de ângulos diferentes. Então, ninguém é mau e ninguém é bom em absoluto. Ninguém é verdadeiro ou não verdadeiro em absoluto. Depende do modo como a gente vê. E é por isso que a gente pode olhar para a nossa história de vida de muitas maneiras diferentes. E poder olhar para as nossas ações de uma maneira mais ampliada ou mais restrita. Dependendo do modo como a gente vai avaliar, a gente pode tornar a nossa existência um tormento ou torná-la um céu. E o que é que constitui, gente, a nossa maneira de olhar? Será que isso é genético? Será que isso é cultural? Será que isso é social? Será que isso é espiritual? Será que vem do perispírito? Da onde vem a nossa maneira de olhar a vida? Ela vem das nossas próprias experiências aqui na Terra mesmo, junto com os outros. Vocês vão perceber, se vocês olhassem para a sua maneira de ver a vida na adolescência, ela tinha um determinado contorno. A maneira como você entende a vida hoje já é mais alargado. O que te fazia sofrer aos 15 anos, hoje de jeito nenhum lhe faria sofrer novamente. Porque as suas experiências já fizeram que a sua visão da vida se alargasse mais.
Então, por exemplo, eu vou citar Paulo para vocês. Paulo de Tarso diz assim, na carta que ele escreve aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15. Ele diz que Jesus apareceu para todos os discípulos, depois que desencarnou, e por último apareceu para ele na estrada de Damasco. Vocês conhecem bem essa história, não é? E aí ele diz assim, afinal, Jesus Cristo, depois de todos, foi visto também por mim, e como por um nascido fora do tempo. Olha que visão interessante que ele tem de si, um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Acho que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã? Eu trabalhei muito mais. Todavia não eu, mas é a graça de Deus que está comigo. Como Paulo de Tarso diz isso, ele não está se vangloriando, pelo contrário. Ele está dizendo que ele não deveria nem ser chamado de apóstolo, porque ele mandou matar muitos cristãos. Perseguiu todos aqueles que professavam as ideias de Cristo. Mas o que ele está dizendo? Mas graças a Deus, eu sou o que sou. Então ele está dizendo que essa história difícil me trouxe até aqui. E é daqui que eu parto. E essa história difícil eu posso olhar e dizer graças, porque ela me constitui. E é por isso que eu disse, nós somos herói da nossa história. E nós somos os sobreviventes da nossa história. E é por isso que é tão importante, é Santo Agostinho que diz isso no livro Confissões. Ele teve uma vida muito difícil antes dele se tornar um cristão. E ele então escreve o livro Confissões, dizendo que ele precisava confessar tudo aquilo que ele havia sido até então. Porque senão ele não se sentiria digno de poder falar em nome de Deus. E então, Santo Agostinho conta toda a sua história difícil, complicada, todos os seus desvios. Eu acho interessante porque se a gente usasse esse critério que os maus vão para o inferno, então Santo Agostinho tinha que ir para o inferno. E na verdade a gente tornou ele um santo. E o que acontece de importante com Santo Agostinho que a gente vai compreender? Por que é importante a gente contar para alguém as nossas faltas? Porque quando a gente conta para alguém as nossas faltas, a gente se torna um narrador das faltas. E quando a gente é um narrador, a gente já não é a falta, o erro. A gente então, nessa distância entre eu e a falta, posso me reconhecer muito mais do que os meus erros. E posso assim, então, fazer o primeiro passo em direção a me libertar das culpas. Mas ao olhar a falta, reconhecer o que eu careço. Então, tornar-se narrador da sua própria história é mais importante do que a gente possa imaginar. Todos os métodos de tratamento, de autoconhecimento, passam pela via da gente contar a nossa história. Por quê? Porque é a única maneira de eu poder me reconhecer e assim reabilitar minha alma novamente, me pôr a caminho. E foi isso que Paulo de Tarso fez quando ele chegou e encontrou os irmãos em Cristo. Ele nunca, em momento nenhum, fez de conta que não era ele mesmo. E ele não tinha vergonha de dizer quem era ele. Quando ele ficou no deserto, com aquele casal, Prisca e Áquila, ele ficou horrorizado quando viu as coisas terríveis que estavam fazendo em nome dele, ou seja, o desdobramento das ações. Ele não tinha mandado fazer tanta coisa, mas o ódio que ele sentia atravessou multidões. Isso é uma coisa interessante. O mal também propaga, o bem também. Qualquer atitude do bem é capaz de trazer muita luz para frente. Mas as ações do mal também encontram muita colaboração nesse clima espiritual que nós temos. Por isso a gente precisa educar as nossas paixões.
O mundo espiritual é como se fosse vários condomínios. Imagina, condomínios? Que mora juntinho quem mais se gosta. Então quem gosta de fofoca, mora com quem gosta de fofoca. Quem gosta de ciúme, mora com quem gosta de ciúme. Quem gosta de serenidade, mora com quem gosta de serenidade. E assim a gente vai se afinizando por faixas vibratórias. Não pelo teor do que eu quero, mas do teor do que eu sou. E nós somos tão desconhecidos de si mesmos, não é verdade? Às vezes a gente toma atitudes que a gente nem podia imaginar que poderia tomar. Então o mundo espiritual não é um grande tribunal em que alguém decide para você onde você vai. Você mesmo vai. Vai por afinidade magnética. Se associa magneticamente. Mas essa associação, gente, já acontece aqui. Se você passar o dia inteiro falando mal de alguém, eu perguntaria para você como é que aconteceu a sua noite. E não é punição, é apenas consequência de que você vai ter pesadelos. Por quê? O tipo de alimento que você escolheu foi de uma densidade que a sua alma responde com intranquilidade. Então os nossos adoecimentos psíquicos, emocionais, físicos, eles não são hereditários, nem genéticos. Pode até se expressar geneticamente, mas os nossos adoecimentos, eles são o espelho de como a nossa alma está. Então, em vez de você simplesmente tomar um remédio para se curar, a boa nova que o céu e o inferno vem trazer para a gente é: pergunte para a sua alma do que ela anda se alimentando. Há uma página no livro Fonte Viva, muito importante, vale a pena ler, chamada Estás Doente? E ele vai falar que a gente é muito empenhado em tomar medicamentos, mas será que a gente está empenhado em olhar para o nosso adoecimento moral? Vou repetir Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque nem todas me edificam. Então a gente conhece todas as coisas, né? Nem todas as coisas me convêm, mas essa parte aqui é bacana de pensar. O que é que me convém? É aquilo que me edifica. Então é para a gente começar a pensar: essa atitude me edifica? Esse espaço me edifica? Essa companhia me edifica? Essa vida que eu estou levando me edifica? Ou eu estou só esperando o tempo passar para eu desencarnar? Não se iludam, segundo o céu e o inferno, você vai voltar com os mesmos companheiros, só com a roupinha trocada. Quem era mamãe vira filhinho, quem era filhinho vira irmão, quem era irmão vira tio, e assim vai. E nós reencarnamos com os mesmos grupos muitas vezes, até a gente se curar. Porque veja, gente, a gente só se cura quando a gente se reconciliar com quem a gente prejudicou. Enquanto você tiver alguma mágoa com alguém, vai voltar. Não por punição, mas por amor. Porque na misericórdia divina sempre há a bênção do recomeço. E porque Deus crê que o nosso olhar pode se modificar, que os nossos ouvidos possam ouvir o que não tinham ouvido antes, que os nossos olhos possam ver o que não tinham visto antes. Então é hora da gente cuidar dos nossos desafetos o quanto antes. Se puder ser rápido, melhor para nós. Porque a intensidade e a duração do nosso sofrimento depende do nosso empenho na transformação moral. O quanto que a gente está disposto a se transformar. Quando o Papa esteve no Rio de Janeiro, numa das palestras que ele fez ao vivo, eu achei interessante uma em que ele contou uma coisa muito interessante. Ele disse que quando ele era mais jovem, tinha um padre na congregação dele, um superior, que era muito querido, o qual ele se confessava sempre. Alguém que quando ele não estava se sentindo bem, era quem o aconselhava, quase um pai para ele. E o amor era tanto que quando esse padre desencarnou, ele sofreu muito com aquela perda. Ele então, quando foi no enterro do corpo desse amigo, teve um instante que ele ficou sozinho com esse padre na capela. E ele viu, pendurado no padre, a cruz que esse padre carregou a vida inteira. Ele então
pensou, puxa, vou guardar essa cruz como lembrança para mim. E tirou a cruz e botou debaixo da batina. Chegou todos os outros para o enterro e ele saiu muito feliz porque tinha conseguido levar algo que lembrasse seu amigo. O corpo foi enterrado. Quando ele chegou em casa, se deu conta, meu Deus, mas o que eu fiz foi um roubo, porque ninguém sabe que eu trouxe. E nem mesmo ele me autorizou a pegar a cruz que ele tinha carregado a vida inteira. Ele começou a se sentir muito culpado. Mas depois disso, ele pendurou essa cruz, esse crucifixo, na sua batina. E nunca mais tirou. E todas as vezes que ele se apresenta, ele diz assim, eu guardo essa cruz na minha batina para eu me lembrar que todos nós temos um ladrão dentro de si. Não é bacana? Ele dizer que todos nós estamos sujeitos, porque a nossa alma é vulnerável. E embora a intenção conte bastante, nós ainda com uma boa intenção podemos deslizar. As nossas ações contam muito, as nossas intenções também, mas nenhum de nós está livre das consequências. Diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que a nossa encarnação é igual a um pedaço de terra, em que a gente planta e a gente vai colher aquilo que plantou. Se você plantou discórdia, o que é que você vai colher? Minha avó dizia que quem semeia vento, colhe tempestade. Então a gente precisa olhar para a nossa semeadura. A gente reclama quando a colheita não vem como a gente gostaria. E a gente meio que está esquecido de qual foi a semente que eu coloquei, como é que eu cuidei daquela terra e assim por diante. Então a nossa ligação com a providência divina, ela precisa começar de um outro lugar que não seja da punição. A expectativa de Deus sobre nós é educativa, gente. Porque foi por isso que Ele nos deu a vida na terra, para que a gente pudesse virar gente grande. Para que pudéssemos nos tornar espíritos de luz, como o nosso irmão mais velho já se tornou, que é Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho, em que diz para a gente assim, isso é possível para cada um de nós. Podemos fazer pequenos ensaios de Jesus na nossa vida. Pequenos mesmo. Não precisa a gente ser herói e nem ser na primeira folha de jornal para a gente alcançar o céu das nossas existências. Então, gente, vou passar então agora para os finalmente. Qual é a coisa importante que o Céu e Inferno vem trazer para a gente, depois de eu ter mexido aqui com a maneira de pensar sobre o que a gente entende por justiça. Fazendo de conta aqui que ninguém mais pensa que justiça é punição, de que vocês já estão convencidos que justiça tem a ver com educação, com transformação moral, a justiça divina. Os espíritos que contam suas histórias na segunda parte do Céu e Inferno dizem para nós que quanto mais eles resistiram reconhecer as suas faltas, maior era seu sofrimento. Sendo assim, sofrimento é resistência. Concorda? Sofrer, o tempo que a gente fica sofrendo é porque a gente está resistindo a alguma coisa. Resistindo a concordar, resistindo a se humilhar, resistindo a alguma coisa, a ceder, enfim. Então, eu trouxe para vocês um livro muito interessante, que é o livro Libertação, que é a história do Gregório. É uma história de amor, belíssima. Então, essa história começa... André é um aprendiz, vocês já sabem, né? Que já passou por vários aprendizados, nesse livro é mais um. E ele, então, assiste um diálogo importante de um espírito de luz chamado Matilde, que diz o seguinte. Espera aí que eu marquei aqui. Ela vem ao encontro do orientador espiritual de André, nesse livro, que é o Gúbio, né? E diz assim para ele, irmão Gúbio, agradeço-te o concurso dadivoso.
E aí ela está muito preocupada em cuidar de um homem que estava muito adoecido psiquicamente e envolvido com espíritos de uma densidade muito intensa na espiritualidade, que era o Gregório. Então ela diz assim: Gregório agora experimenta algum tédio, o que constitui uma bênção nos corações infiéis do Senhor. Então ela está dizendo que sentir tédio é bom. Por que será que sentir tédio é bom? Já lhe surpreendo no espírito o rudimento de necessária transformação. Porque ela está dizendo que depois do tédio existe a possibilidade da transformação. Ele ainda não chora de arrependimento, que seria benéfico para ele. Ainda abriga na sua mente interrogações e dúvidas sobre a vitória do mal. Então, para um espírito de luz ajudar um espírito que anda nas trevas, ele precisa esperar o momento propício. Que momento é esse? Todos os espíritos da segunda parte do céu e inferno dizem que esse momento chama-se cansaço. Cansa. Gregório está entediado. Então, a gente só começa o nosso processo de transformação moral quando a gente cansa. E isso deixa os pais muito entristecidos, porque veem seus filhos em caminhos difíceis e sabem que seus filhos vão precisar primeiro cansar para poderem iniciar seu processo de amadurecimento. Deus também espera o nosso cansaço. Quando a gente cansar de transitar nos nossos modos condicionados e adoecidos de viver, que muitas vezes a gente prefere transitar. E esse cansaço, gente, aparece muitas vezes aqui no livro. Tem várias citações aqui, e que os espíritos, para poderem serem ajudados, os espíritos de luz esperam o cansaço do espírito, né? Por exemplo, há um outro espírito aqui, em que o escritor diz assim: ela se acha cansada de errar e suspira por uma mudança. Então, quando a gente cansar das nossas defesas, a gente então começa a chance de transformação. Então, cansar é uma beleza. Eu então entendi, quando a gente pensa em sofrimento e resistência, por que a gente diz que tempo cura ferida. Sabe por quê que tempo cura ferida? Porque a gente fica cansado. Aí a gente cansa, desiste de ser tão orgulhoso, desiste de ser tão vaidoso, cabeça dura, autossuficiente, que a gente acha tão lindo ser autossuficiente, né? Mas ele contraria a lei de sociedade. E então, a gente, depois do cansaço, vai para a segunda parte, que é o arrependimento. No arrependimento, a gente começa a reconhecer qual foi as nossas faltas diante dos outros. Depois a gente vai pelo reconhecimento do que a gente está carecendo, do que a gente está precisando. É quando a gente começa a exercitar a humildade. A gente reconhece que a gente é pequeno e que Deus é muito grande e a misericórdia divina é maravilhosa. Depois disso, a gente começa a sentir gratidão. Você vê para chegar na gratidão como demora? Cansaço, arrependimento, reconhecimento, gratidão. E então nós começamos a sonhar com uma nova encarnação. Esse momento é o momento da vontade, em que a gente tem vontade de fazer melhor da próxima vez. E por último, a gente então, com vontade de recomeçar, nós vamos para a ação. Então, esse movimento, que é um movimento que leva tempo, viu, gente? A gente pode começar agora. Antes de terminar o nosso encontro, eu queria contar para vocês uma história que eu vivi muito de perto. Eu tenho um amigo que mora em São Paulo. E esse meu amigo passou um teste se ele viveu um céu ou inferno na sua existência. Ele então viveu uma experiência difícil e compartilhou com a gente no Facebook. Por isso que eu posso contar para vocês, porque foi um caso público. Ele havia estacionado o carro numa rua sem saída.
Não tinha nenhuma placa dizendo que não podia estacionar. Ele então estacionou o carro, foi fazer o que precisava, e quando ele voltou, estava arranhado, escrito bem grande no capô do carro: não pode estacionar aqui. Aquele carro ele tinha comprado com muito esforço. E ver o carro todo arranhado foi uma dor muito grande para ele. Ele sentiu uma raiva enorme, vocês devem imaginar como a gente se sente ofendido, se sente injustiçado, porque ele não havia, no parecer dele, tido nenhuma atitude inadequada. Ele então começou a procurar pela placa na rua, não viu nada de errado que ele havia feito, começou a perguntar pela vizinhança, bateu de porta em porta, até que alguém disse: olha, quem faz isso aqui na rua é uma advogada que mora naquela casa ali. Ele então ligou o celular, botou no bolso para gravar, foi na casa dessa advogada, bateu na porta, disse o que tinha acontecido, que ele havia estacionado o carro num lugar que não tinha nenhuma placa e que quando voltou estava escrito: não pode estacionar aqui, em letras garrafais, arranhado de uma maneira que ele vai ter que pintar o carro todo. Ela então disse assim: fui eu mesmo. E se você colocar o carro de novo, arranho de novo. E vou arranhar tantos quantos carros pararem aqui na porta, porque eu não quero o carro estacionado na minha rua. Não era nem na casa dela. Ele então se encheu de cólera, e foi tudo gravado. Disse para ela que estava gravando, que ia fazer, que ia acontecer, perdeu o dia, perdeu o bem-estar que ele tinha, ficou muito magoado e escreveu para a gente no Facebook, tirou foto do carro, mandou para nós, pediu conselho. E então, gente, quando eu recebi isso na minha caixa, tinha inúmeros conselhos. Bota rato na porta da casa dela, arranha a casa dela também, picha o muro da casa dela, quebra as vidraças, vê se ela tem carro, processa ela na OAB, vai no juizado de pequenas causas, enfim. Inúmeras soluções. Numa das soluções, isso eu olhando no meu Face, tinha assim: mande flores para ela. E várias outras falas, assim, brincando com isso, né? Ah, junto das flores, manda isso também, manda aquilo também, enfim. Passaram-se 2 dias e esse meu amigo publicou um seguinte comunicado: carta aberta a Dona Maria. São Paulo, 22 de abril de 2015. Dona Maria é um nome fictício, tá? Cara, Dona Maria, eu sou uma das vítimas dos tantos carros já riscados pela senhora na rua tal. Em primeiro lugar, quero dizer que sinto muito. Sinto muito mesmo por ter mobilizado tantas coisas ruins na senhora com a simples parada do meu carro em uma vaga que a senhora julga ser proibida. Eu sinto muito ao ver que a senhora se sente tão ameaçada em sua proteção com esse problema. Imagino que não deve ter sido fácil tudo o que passa pela senhora para ter tomado tal atitude. Sinto ter despertado o pior que existe na senhora com essa situação e confesso, a senhora me convidou para olhar muito para o pior que existe dentro de mim. Olha o que o Papa falou, né? As vontades foram muitas, Dona Maria. De xingar, de pichar sua casa, de espalhar ratos na sua porta. Tudo isso eu pensei. Nossa, pensei em tantas coisas horríveis que eu fiquei assustado comigo mesmo. Ouvi uma série de vezes a gravação que eu fiz quando eu fui até a sua casa para perguntar sobre o meu carro. E todas as vezes que eu ouvi essa gravação, eu tomei mais um pouco do veneno que me faz querer ter reações violentas. Sabe, Dona Maria, eu não quero mais tomar veneno. Eu acabo de deletar a gravação. Como é difícil esse tipo de situação, mas eu te digo que muitas coisas lindas apareceram com essa história. Muitos amigos que compartilhei me ajudaram a olhar outros lados desse conflito. Fiquei feliz de ser escutado por todos eles e por ver que cada um deles era uma parte minha se manifestando. Gratidão demais a todos vocês. Sabe, Dona Maria, eu estou muito interessado em diminuir a violência no mundo. Aliás, eu tenho até o sonho de que um dia a violência vai acabar. E para mim,
Não tem até hoje outra maneira de diminuir a violência se eu não escolher o amor. E foi muito difícil despertar o meu amor pela senhora e acolhê-la no meu coração. Mas eu acho que eu estou conseguindo agora fazer isso escrevendo essa carta. O dinheiro que eu vou usar para arrumar os riscos do meu carro vai ser um bom pagamento por uma grande aula que eu recebi. Talvez até eu desista de pintar, para que toda vez que eu olhar para a sua mensagem, eu possa lembrar que eu escolhi o amor. Eu desejo do meu mais profundo ser que a senhora consiga abrir mais espaços para o amor se manifestar em sua vida, assim como as lindas plantas que nascem na porta da sua casa. Que lindas ações possam também nascer de suas mãos. Que a senhora, Dona Maria, possa ser feliz, livre e viver em paz. Gratidão por tanta cura. Ele não é Jesus de Nazaré, uma pessoa comum, que conseguiu transformar o que poderia ser um inferno no céu. Essa possibilidade é o que os Espíritos nos contam. Essa mulher que amava Gregório e que tinha sido mãe de Gregório nessa história que André Luiz conta, ia todos os dias nas furnas abraçar esse homem. E o Gregório nunca percebeu. Até que um dia ele consegue vê-la. Vocês vejam que começou pelo cansaço. E agora eu vou contar para vocês como é que foi o encontro deles dois. Vocês querem saber? Vou contar só um pedaço. Ela chega e diz assim: sou Matilde, alma de tua alma, que um dia te adotou por filho querido, e a quem amaste como dedicada mãe. Não creio. Ele está vivendo, o inferno. Eu sou sozinho. Eu me consagrei no serviço das sombras e não tenho outros compromissos. Vim para combater, não para argumentar. Sou chefe e não posso perder meus minutos com essas palavras tergiversantes. Não admito a presença de minha mãe espiritual de outras eras. Conheço os fascinadores, isso é uma artimanha. Eu não tenho outra alternativa senão duelar com você. Por quem és, anjo ou demônio, apareça e combata comigo. Aceita meu desafio? Matilde, que é um espírito iluminado, responde: sim, aceito. E ele pergunta: cadê a tua espada? Você vai vê-la em breve. Após alguns momentos de ansiosa expectativa, André fica no canto, Gúbio também. Em poucos instantes, ergueu-se Matilde e Gregório começa a gritar: as armas, as armas. Matilde destacou serena e humilde, imponente dela, e disse: eu não tenho outra espada a não ser a espada do amor, com que sempre te amei, meu filho. E de súbito apareceu um semblante vestalino. Contemplando-lhe então a beleza suave e sublime, banhada de lágrimas, abriu seus braços, tentou envolver Gregório. Ele então deixa cair as suas espadas, se ajoelha, se prostra e diz: mãe, minha mãe. Ela então o abraça e diz: meu filho, Deus te abençoe. Quero-te muito, mais do que posso imaginar. Verificara-se ali, naquele abraço, espantoso choque entre a luz e a treva. E a treva não resiste à presença da luz. Gregório, profundamente abalado na profundeza de seu ser, regressa como se fosse um menino e a sua fragilidade infantil surge em pleno desmaio das forças que o sustentam. Finalmente, então,
iniciara a sua libertação. Quando eu escutei essa história, li, fiquei pensando, qual história não é uma história de amor? Todas as nossas histórias são histórias de amor. Nós podemos viver verdadeiros infernos porque a gente ama e verdadeiros céus porque a gente consegue se deixar amar e amar. Qual é a diferença? É que quando a gente entende o amor na estreiteza das nossas almas, quando o amor é exigente, quando o amor não se entrega, quando o amor se expressa pelo medo, quando é um amor adoecido na revolta. Quando a gente está assim, a gente não consegue sair do torvelinho dos nossos infernos mentais e espirituais. Precisamos então de muitas reencarnações para poder cansar de amar desse jeito, ainda de uma maneira infantil, como diz aqui os Espíritos. Mas quando a gente consegue concordar o modo como a gente é, com o modo como os outros são, concordar com o nosso destino, reconhecer a grandeza de Deus, nos situar no lugar de filhos de Deus e irmãos dos nossos pares, a gente começa então o verdadeiro exercício do amor. Espero, gente, de coração, que vocês possam agora olhar o céu e o inferno como sendo um convite para a libertação e para a esperança na vida de vocês. Muito obrigada.